Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Olá, sejam bem-vindos a este canal. Eu sou Patrícia Ventura e sou terapeuta, professora e venho aqui trazer as minhas experiências, as minhas mudanças, o meu conhecimento que trouxe para mim muitas possibilidades. E hoje eu quero falar de 3 coisas que são fundamentais e que vai mudar qualquer realidade. São 3 passos que tem que ter em qualquer mudança, gente. Por mais que você faça técnicas e ferramentas que existem nas terapias e estudos, ler livros, que vai te estimular, a partir de você ter esses conhecimentos novos, você precisa se autoconhecer. Então, o primeiro passo é o eu. Quem sou eu? O que você faz? Você precisa ter um autoconhecimento, procurar dentro de você as informações, olhar para o seu entorno e ver se sua vida relacional é boa, se sua família tem uma relação boa com você, não existem dependências emocionais, onde você precisa fazer pelo outro mais do que para você. Você deixa muitas vezes de fazer por você para fazer pelos outros. Isso também não é certo. Então você precisa olhar seus pensamentos, suas emoções, suas ações, se elas estão coerente com o que verdadeiramente você pensa. Se você ficar no pensamento de que essa vida é assim mesmo, ou simplesmente você ver que não tem como crescer e aceita, isso é uma ignorância e uma falta de busca. É como se você dissesse que você não tem mais oportunidades, isso não existe. Não existe limitações para a nossa mente e o nosso querer, a vontade de ter alguma coisa e de ser. Então, o primeiro passo é você se autoavaliar. E tem uma coisa que você pode fazer, que eu fazia isso e até hoje ainda escrevo muito. Quando a gente faz a questão da escrita, a gente usa a sinergia. É a questão da gente escrever, na hora você liga com o seu cérebro, você está também tendo aquela visão daquela letra, daquelas palavras que são símbolos, né? Tudo é simbólico. Então você escreve, você sabe a consciência, você tem consciência do que você está escrevendo e você vai refletindo. E você faz uma lista, divide ao meio e você escreve o que você é, como você pensa, como você sente. Será que isso realmente tem verdades? E as suas emoções, elas são corretas? A reação como você faz, por exemplo, se você tudo diz sim, nunca diz não, está errado, gente. Você tem esse livro aqui, ó, não diga sim quando você precisa dizer não. Só que muitas pessoas aprenderam a fazer sempre o que o outro precisa, sabe? Aprendeu a reprimir o que sente para fazer pelo outro e se acostumou com isso. Então, se você é assim, você faz pelo seu marido, você faz pela sua esposa, pelos seus filhos e deixa você por último, você está renegando quem verdadeiramente você é. Então, esse é o primeiro passo. Escreva tudo como você é hoje, atualmente. E no outro lado da linha, da lista, você escreve como você queria ser. Você faz uma nova versão de quem você é. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Eu falei de Sócrates, que ele fala assim, uma vida não examinada, não merece ser vivida. Porque se você não avalia como você é, você vive na ignorância, você vive no inconsciente, no medo, nas informações dos outros, do sistema familiar que você viveu, no sistema cultural, no sistema religioso, e aí você aprende um monte de crenças e acha que isso é certo. Mas se você analisar dentro de você, você vai perceber que tem um vazio, alguma falta, você não é você mesmo. Então, como diz, né, conhece a ti mesmo. E também
Como diz a Bíblia, né, acredito que seja Romanos 12:2, que é transformados pela renovação da mente, que é aonde você precisa trabalhar a sua mente, você precisa buscar realmente se renovar, mudar aquela versão que está estagnada, que você não vai para frente, você não tem um bom relacionamento. Então, só você colocando em prática, escrevendo, que você vai conseguir. O segundo passo é o outro. Por exemplo, é como se você agora é o eu, que é o primeiro, e o segundo é o ele. Por exemplo, as pessoas que estão ao teu redor, que são próximas de você, a sua relação com a sua esposa, o seu esposo, se eles condizem com você, se eles compartilham que você vá para frente, sabe? Se eles querem a sua melhora, se é daquelas pessoas que querem o teu melhor, se não, aquelas pessoas que só falam mal de você, te criticam o tempo todo, essas pessoas, elas também são negativas, tóxicas, e aí você fica entrando nesse universo o tempo todo, e aí você recebe isso. Então você precisa saber o que você tem que ouvir, e o que você precisa compreender na questão de que essas pessoas, elas estão te levantando ou querem que você sempre continue no mesmo, né? Não suba de jeito nenhum. Então, tem que buscar as pessoas que você está, os ambientes também que você convive com essas pessoas, porque se você quer mudar, você tem que mudar tudo, gente. Não é só mudar a questão da mentalidade, emoção. Você tem que mudar quais as narrativas que você quer ouvir. Então, você precisa ter um campo, um espaço de que você está mudando e você também quer que isso daí não venha te ocupar. Porque quando você recebe críticas ou narrativas negativas, você traz isso para o seu campo e você fica remoendo aquilo dentro de você, mesmo que você acredite que não, mas fica assim. Então, é importante ter essa consciência. O segundo passo, tá, gente? Saber o que você ouve. As mídias, o que é que você vê todos os dias. Tem pessoas que vivem vendo o tempo todo notícias negativas. Corte isso na hora. E trabalhe o mindfulness, o mindfulness é você estar presente. Faça tudo que você fizer, você preste atenção no que você está fazendo. Anote o que você está observando. Se você não tem muita questão de controle, né, de focar, escreva o que você está fazendo naquele momento, para que você preste atenção no que você faz. Quanto mais você fizer isso, mais você vai focar. Então, o cérebro da gente, ele tem um viés de negatividade, a neurociência já explica isso, né, a ciência, e nós temos muito essa questão de observar mais o negativo do que o positivo. Por exemplo, se você estiver fazendo alguma coisa, e você é muito bom naquilo, mas se você errar uma coisa só, você mesmo vai olhar para aquilo como algo muito ruim. Você vai esquecer todo o resto do que você fez, mas você vai observar mais aquilo, porque tem muito isso. A gente aprendeu a prestar atenção mais na parte negativa. Então, mas nós podemos mudar isso, escolhendo ver sempre algo positivo, mesmo diante daquilo negativo. Jesus disse há muitos anos, né, há mais de 2000 anos, gente. A gente vê lei da atração, vê mecânica quântica, vê tantas coisas que Jesus falava isso na Bíblia. Ele dizia assim: em tudo dai graças, mesmo nas coisas mais negativas que aconteçam, em tudo dai graça. Por que ele quis dizer isso? Porque tudo é para o nosso bem, independente do que seja. Veja só, na minha história que eu contei aqui nos vídeos anteriores, eu falei sobre meu filho, que ele, além de ter a questão dos transtornos, ele ficou adicto, e isso me fez buscar um estudo maior, um autoconhecimento sobre o que eu queria saber para ajudá-lo. Então, eu me aprofundei nos estudos, e isso me ajudou, porque além de eu ter ajudado ele, eu me ajudei, eu evoluí com isso. Então, assim, uma coisa negativa, né, que a gente vê tantas pessoas olhando sempre para o lado negativo, e isso trouxe para mim essas ferramentas
e me fizeram, gente, eu não sou mais aquela pessoa, eu não sou mais aquela mãe que era antes, como hoje eu sou outra pessoa. Eu tenho certeza, e nós mudamos sempre, tá, gente? Mas nós precisamos buscar verdadeiramente quem somos, criar uma autenticidade disso. A terceira parte, né, o terceiro passo é olhar o que você quer realmente da vida. Às vezes tem pessoa que chega aqui, meus clientes, e alguns até dizem assim, não, eu não tenho mais o que fazer não, porque acham que pela idade, né, não tem mais o que fazer, não, porque 60 anos, 70 anos, eu vou fazer mais o quê? Como se a vida tivesse acabado, gente. Enquanto você viver, respirar aqui, você precisa fazer tudo o que você quiser. Mesmo que não faça por muito tempo. Por exemplo, tem gente que tem um sonho de fazer uma determinada profissão. Se você pode fazer, independente da sua idade, faça. Desculpa. Só pelo fato de estar fazendo algo que vai te dar prazer. Porque nessa questão de se autoestimular, sabe? Se evoluir na questão de se eu posso e faço, por que não? Se eu vejo os outros fazendo, por que eu não posso fazer? E não tem essa questão de idade. Então, esse terceiro passo é observar aquilo que te envolve e que te coloca lá para cima. Eu amo cantar, como vocês viram, a primeira coisa que eu fiz aqui foi cantar, porque foi uma ferramenta muito importante. Hoje eu entendo que foi uma ferramenta, né, na minha infância, que me ajudou muito para me autorregular nessa questão de regular minhas emoções, e eu não criei nenhum transtorno diante do que eu vivi. E a ferramenta tanto foi a música como a questão da leitura. Então, se você gosta de ler, ou se você não tem muita paciência para ler, mas procure vídeos mesmo no YouTube ou filmes que coloquem você para frente, fala sobre, tem um livro, tem sobre o segredo, né? E aí você vê vários autores que dali você pode tirar livros que eles escreveram, né? Bob Proctor, Joseph Murphy e tantos outros, Joe Vitale, pessoas que transformaram a vida com a simplicidade de procurar acreditar e construir a partir disso. Bob Proctor mesmo, ele falava que ele escrevia várias vezes que ele ia conseguir as coisas, por exemplo, o dinheiro vinha para ele de todas as formas, com facilidade e abundância, e ele escrevia aquilo várias vezes, até aquilo acontecer. Então, o que você colocar na sua mente e você quiser botar isso em prática, você conseguirá. É como se você fosse, você estivesse num barco, né, que é seu corpo, e sua mente, ela fosse um remo. Só que se você não colocar a sua consciência para escolher o que o seu inconsciente registrou, que foi do passado, e ele ainda acredita nisso, você vai entrar nesse barco e o remo você vai deixar ele ali e você vai ser guiado sem esse remo, porque é como se você tivesse sendo levado nessas ondas com esse barco a qualquer lugar. Você não tem a bússola. E a bússola, gente, essas bússolas, né, ela aponta para o norte, porque é como se fosse um caminho que você vai saber exatamente, ali é o norte, então você vai para aquele caminho. Imagine uma consciência que não tem um norte, que não sabe aonde quer ir e nem onde quer chegar. Se você não tem esse princípio de buscar com objetividade aquilo que realmente te alegra, te faz feliz, você não vai conseguir. Então hoje eu deixo para vocês esses 3 passos e não esqueçam de escrever, gente. Escreva e faça alguns minutos de brincadeiras, faça algo que te alegre, uma caminhada, prestando atenção na natureza, sabe? Respirações profundas, se sentindo presente, ouvir uma música que te encha, te preencha, mas nada de músicas que, mesmo tendo um ritmo legal, que balance, mas que não tem letras que
vá te evoluir, que falam coisas negativas, não adianta, tá, gente? Tem que ouvir músicas que te evoluem, que falem só palavras positivas e que te estimule para o bem. Fica então com essas dicas e obrigada por estarem aqui. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Dê um like. Beijos. Tchau, tchau.